Concentração. Uma palestra de Swami Paramananda. Swami Paramananda era o discípulo do Swami Vivekananda. Ele era uma alma iluminada. Quando jovem, ele alcançou a iluminação espiritual. Ele foi abençoado imensamente pela Santa Mãe. Ele viveu toda a sua vida nos Estados Unidos e espalhou a mensagem do Vedanta. Nesta palestra, ele enfatiza a necessidade de concentração. Todos possuem a faculdade de concentração, mas com a maioria é instintiva e automática, não consciente. Mesmo entre os animais, vemos como um leão ou tigre reunirá suas forças por um momento de absoluta quietude antes de saltar sobre sua presa. Esse poder automático e instintivo de concentração está embutido em toda criatura viva. Mas até que possamos obter um comando consciente sobre nossas forças mentais e espirituais, nunca poderemos ter uma concentração completa. Quando a mente dispersa é reunida, é como um holofote luminoso, e por ela o homem é capaz de investigar os poderes latentes que possui, mas dos quais não está agora totalmente consciente. À medida que ele se torna mais consciente dessas forças ocultas e aprende a usá-las, ele se torna cada vez mais proficiente. Nunca desejamos ser derrotados e, no entanto, com que frequência nossa força mental ou nossas capacidades físicas se revelam inadequadas? É porque não temos a posse plena e consciente de todo o nosso ser. O homem não pode conseguir muito a menos que tenha livre uso de suas mãos e pés, uso livre de seus olhos e ouvidos, uso livre de seus músculos e, acima de tudo, uso livre de sua mente e inteligência. Mas quantos de nós têm o uso livre de tudo isso? Quando fazemos uso deles, achamos eles irremediavelmente dispersos e rebeldes à nossa vontade. A causa disso não está em qualquer falta inerente de poder, mas em nossa incapacidade de coordenar, e em nossa falta de propósito único e definido. Sentimos falta da marca porque não definimos nosso objetivo corretamente. Uma vez na antiga Índia, houve um torneio realizado para testar a pontaria no tiro com arco. Um peixe de madeira estava montado em um poste alto e o olho do peixe era o alvo. Por um muitos valentes príncipes vieram e tentaram sua habilidade, mas em vão. Antes de cada um disparar sua flecha, a professora perguntou o que ele viu e, invariavelmente, todos responderam que viram um peixe em um poste a uma grande altura, com cabeça, olhos, etc. Mas Arjuna, ao mirá-lo, disse: "Eu vejo o olho do peixe", e ele foi o único que conseguiu atingir o alvo. Um incidente similar é dado pelo sábio chinês, Xuang Tzu. O homem que forjou espadas para o ministro da guerra tinha 80 anos de idade. Mas ele nunca fez o menor deslize em seu trabalho. O ministro da guerra disse a ele: "É sua habilidade, senhor, ou tem algum método?" "É a concentração", respondeu o homem. "Aos 20 anos, eu levei para forjar espadas. Eu não me importava com nada. Se uma coisa não era uma espada, eu não percebia. Eu me aproveitei de qualquer energia que eu não usei em outras direções, a fim de garantir uma maior eficiência na direção necessária." Concentração significa interessar, unidade, equilíbrio. As mãos, os pés, a mente, todos os nossos membros e faculdades devem ser unificados. Todos devem trabalhar em harmonia, em tranquilidade e equilíbrio. O equilíbrio é necessário em todos os lugares da vida. Um homem pode estar com excesso de atividade ou pode estar ocioso. Ambos indicam ausência de autoajuste. Sri Krishna declara no Gita: "Ó Arjuna, a prática do yoga não é para aquele que come demais ou que não come nada, nem para quem dorme demais ou que fica acordado em excesso. Aquele que é moderado em comer e recreação, moderado em seus esforços no trabalho,
Moderado no sono e vigília, sua prática de yoga destrói toda a miséria. O que isso significa? Que aquele que vai a extremos é um escravo do impulso, ele não é o mestre. Ele não tem equilíbrio e falta de equilíbrio significa falta de força e sem força nenhum grande trabalho pode ser realizado. Se, ao contrário, praticamos moderação ou equilíbrio mesmo em nossas tarefas diárias mais comuns, veremos quão estável será nosso ganho em concentração. A prática da moderação exige uma certa dose de autodisciplina. Os hindus chamam isso de tapas, que literalmente significa fogo ou calor, e eles acreditam que, a menos que esse fogo da autodisciplina seja aceso para queimar as cinzas de todas as impurezas e limitações do nosso sistema, a iluminação espiritual será impossível. Mas aqui também os extremos devem ser evitados. Muitas vezes, as pessoas, por meio de mal-entendidos ou excesso de entusiasmo, torturam-se e esforçam-se na esperança de avançar mais rapidamente, mas acabam derrotando o próprio fim. A excessiva penitência ou mortificação é tão prejudicial quanto a autoindulgência. O propósito de toda disciplina é tornar a nossa constituição mais duradoura, mais adaptável e mais responsiva. O corpo e a mente devem ser inteiramente obedientes à vontade e independentes das circunstâncias externas. A pessoa que é escrava do conforto físico deve gradualmente eliminar tudo o que é supérfluo e treinar-se para se contentar com as necessidades básicas. Qualquer um que ache difícil superar a letargia física e levantar-se de manhã cedo deve arrastar-se para fora da cama simplesmente por força de vontade. Aquele que está inclinado a comer demais deve reduzir gradualmente a quantidade de sua comida. Uma pessoa que tem o hábito de falar desnecessariamente deve praticar a quietude pelo controle persistente de todos os movimentos inúteis. Tais práticas não apenas aumentam nosso poder de concentração e meditação, mas fazem muito para melhorar nossa saúde corporal e nos tornar mais felizes em todos os aspectos. A mente cai naturalmente em 3 estados gerais: o estado monótono, o estado hiperativo ou disperso, e o estado calmo e centrado. Estes correspondem aos 3 gunas ou qualidades da matéria, chamados em sânscrito tamas, rajas e sattva. Eles são inatos em todos os seres vivos e se manifestam na mente humana como o subconsciente, o consciente e o superconsciente. A primeira qualidade é a da escuridão, inércia, peso, o estado bruto. Quando a mente é superada por essa qualidade, ela não tem poder para diferenciar entre o certo e o errado e é facilmente levada por paixões animais inferiores. A segunda qualidade é a da excessiva ambição, egoísmo, arrogância e descontentamento. Quando essa qualidade está em ascendência, o homem é consumido pela agitação febril e pelo desejo irresistível de multiplicar posses e de se enrodar cada vez mais em empreendimentos externos. Suas energias estão dispersas e muitas vezes desperdiçadas. Não importa o quanto ele consiga, ele nunca está satisfeito, pois a chama de seu desejo se eleva a cada nova gratificação como fogo alimentado por combustível novo. Com a qualidade de sattva, a mente cresce recolhida, serena e iluminada. Este é o estado apropriado para a realização espiritual. Para alcançá-lo, a condição de embutamento ou inércia deve ser conquistada, estimulando todas as atividades físicas e mentais. Então essas atividades devem ser reguladas e direcionadas até que sejam focalizadas. O subconsciente deve ser submetido à completa sujeição ao consciente e o consciente deve ser expandido para o superconsciente. Este é o processo natural em adquirir o poder de concentração e meditação. A meditação é inseparável da concentração.
Quando a mente ganhou a sua força total através da singeleza, ela naturalmente se torna meditativa. Muitas vezes a mente é comparada a um lago. Se a superfície é absolutamente lisa e não uma ondulação, então podemos ver claramente o que está por baixo. Da mesma forma, quando esta mente se torna calma, quando o vento do desejo descontrolado não cria constantemente ondas sobre a superfície dela, então a imagem da nossa verdadeira natureza não é quebrada e obtemos um reflexo perfeito do que somos na realidade e qual é a nossa relação. Está com a inteligência suprema. Enquanto a mente estiver agitada, a nossa visão nunca poderá ser infalível. Estamos constantemente esperando que alguém nos dê conhecimento e felicidade, mas isso não é possível. Estes só podem vir de dentro. O que precisamos é estar ativos espiritualmente. À medida que continuamos vivendo nossa vida exterior, devemos dedicar algum tempo a cada dia para tornar nossa mente introspectiva, para que possamos desenvolver nossos poderes mais sutis de percepção. Em todas as investigações, certos instrumentos são necessários, pois vemos os cientistas inventando instrumentos cada vez melhores para suas pesquisas. Também para a observação espiritual, precisamos de uma forma de mente que possa discernir as coisas mais sutis e imperceptíveis às nossas faculdades de sentido comuns. A mente concentrada é um desses instrumentos e o único que serve para pesquisas superiores. É como uma luz focada. Sabemos que quando a luz é dissipada não podemos ver bem, mas quando os raios dispersos são reunidos pela ajuda de uma sombra ou refletor, então tudo se torna distinto. Assim, os poderes ocultos do universo serão revelados a nós quando, através de uma prática determinada e firme, reunirmos as atuais forças de nossa mente, que agora é fraca apenas porque é desorganizada e dividida. Não devemos, contudo, permanecer contentes com as formas inferiores de concentração. Estes podem nos trazer saúde física, prosperidade ou sucesso, porque a concentração sempre dá poder, mas mesmo que adquiramos mais riqueza, maior honra ou maior força corporal, descobriremos que uma parte de nosso ser ainda permanece insatisfeita, apesar de todas as nossas aquisições mundanas. Nunca será contente até que despertemos e comecemos a trabalhar por nosso desenvolvimento superior. Nem tal trabalho deve ser considerado egoísta, porque todos os seres humanos estão unidos e, à medida que desdobramos nossa própria natureza espiritual, não podemos deixar de beneficiar os outros. A mesma vida atravessa todos os lugares, e somente aquele que pode se apegar àquele sutil ser espiritual escondido em cada coração, saberá como resolver o enigma desta existência humana para si mesmo e será capaz de prestar ajuda duradoura a seus semelhantes. Aquele sozinho vive feliz e sem medo. Agora estamos com medo porque muitas coisas estão escondidas de nós. Tememos o futuro porque não sabemos o que o futuro pode trazer. Tememos a morte porque não temos certeza do que pode vir depois. Por esta razão, devemos aprender a focalizar a mente e a transformá-la. Então, pela sua luz brilhante, compreenderemos todas as coisas e alcançaremos a visão da verdade. O propósito da meditação é obter essa visão. Nem devemos parar até que tenhamos visto pela percepção direta nosso verdadeiro eu e nossa relação com o Supremo. Esse deve ser o propósito de toda a nossa prática espiritual. Quando a mente se fixa no Ser Supremo, quando através da meditação nos unimos a esse poder, então temos a plenitude da visão. Isso é chamado de estado superconsciente ou samadhi. Ao nos concentrarmos naquilo que é a Light, as trevas da mente e do corpo desaparecerão, pelo que constantemente pensamos, que nos tornamos. Existe apenas um poder, uma inteligência, uma mente, que é Deus,
E nossa mente nada mais é que um reflexo daquela mente universal. Como funciona separado dessa mente, permanece não inteligente, ignorante, impotente, mas quando se une a ela, alcança um estado de completa iluminação. Depois de ter alcançado, nenhum outro ganho parece maior, ser estabelecido em que o homem não é dominado nem mesmo por grande tristeza.